Fala moçada, tudo bem? Canal 7 Imortais na área, convidando você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade e também a deixar o seu like no vídeo aqui para ajudar na gente a divulgação. E fomos surpreendidos, né, no fim da manhã dessa quinta-feira, fomos surpreendidos com a morte de um dos maiores ídolos da história do Grêmio, o Waldir Espinosa, um cara que foi extremamente significante para o que o Grêmio é hoje. Se o Grêmio tem esse tamanho, essa relevância, esse tamanho de torcida, se o Grêmio é o Grêmio, hoje a gente deve muito a esse cara. É um cara que muito ativo na história do Grêmio em diversos momentos, né? Um cara que foi treinador do time campeão do mundo em 1983, um cara que lançou o Renato Portaluppi para o mundo do futebol, né? Trouxe ele para o futebol profissional, fez ele ser o Renato Portaluppi, que depois foi idolatrado por muita gente no Brasil, que foi para a Europa, voltou para o Grêmio e hoje é o que esse cara é. Pouca gente lembra também, ele estava na comissão técnica do pentacampeonato da Copa do Brasil de 2016, onde foi fundamental em outro momento da história do Grêmio também, né? Foi fundamental para colocar o Grêmio no lugar mais alto do futebol mundial, voltou para o Grêmio para tentar reerguer esse clube e conseguiu, né? O que mostra que é um cara extremamente competente, um cara extremamente íntegro, um dos poucos caras que ainda trabalhava com honestidade no futebol. Muita gente disse isso, né? Muita gente diz isso, que o Waldir Espinosa era um cara extremamente honesto, um cara extremamente íntegro, um cara que trabalhava muito com o preto no branco, né? Era tudo muito claro para ele e é um dos poucos caras no futebol que fazia isso e que ainda praticava isso, né? A gente sabe que o futebol hoje está cheio de gente com má intenção, cheio de gente que não está se importando muito com as coisas, e o Waldir Espinosa foi um cara que certamente deixou seu nome não só na história do Grêmio, mas na história do Botafogo também. A gente viu que quando foi anunciada, né, a morte dele aos seus 72 anos, muitos clubes aí, praticamente todos dos principais clubes do futebol brasileiro, lamentaram a morte, porque realmente quando você vê que todos os clubes, né, todos os principais clubes do futebol brasileiro demonstram sua tristeza com a morte de uma pessoa, porque realmente ela era muito querida e que não é algo plantado, né, não é algo forçado por uma parte ou por outra, né? Ele teve uma morte aí, de acordo com as informações oficiais, teve uma complicação numa cirurgia que ele estava fazendo. Ele já tinha pedido licença do Botafogo, né, para resolver questões de saúde, e nessa quinta-feira a gente foi surpreendido aí com a morte de um cara que contribuiu muito, como eu disse antes, para o Grêmio ser o que é hoje. É um cara que certamente está na memória dos torcedores mais antigos e deve ser respeitado pelos torcedores mais novos, como eu. Um cara que não viu aquele Grêmio campeão mundial de 1973, mas viu o Grêmio voltar a ser o Grêmio com a ajuda dele, porque quando o Grêmio estava muito mal, quando o Grêmio não estava bem, ele veio com a missão de reerguer o Grêmio, veio, trabalhou e conseguiu. É um cara que certamente vai contribuiu muito, né, para a história do Grêmio, um cara que a gente fica até meio procurando palavras para adjetivar corretamente tudo aquilo que ele representa, né, para um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Enfim, fomos surpreendidos aí com essa nota triste, com essa notícia péssima de um cara que certamente vai ficar na história do clube, né, na cabeça do torcedor do Grêmio para sempre. É um cara que jamais deve ser esquecido pelo que ele fez e contribuiu para o Grêmio ser o que é hoje, beleza? Um abraço e até a próxima.